Olá pessoal, espero que estejam bem. Neste módulo iremos conversar um pouco sobre gestão escolar e acessibilidade. Eu sou o professor Luiz Henrique Magnani e gostaria de, para isso, primeiramente falar um pouco sobre mim, e como que eu cheguei aqui nessa conversa com vocês. Tá? Então eu sou professor, eu sou formado na área de linguagem, tenho mestrado e doutorado na área de linguagem. Eu sou autista, diagnosticado na fase adulta da minha vida, e desde que eu fui diagnosticado como autista, eu tenho estudado cada vez mais a fundo questões não só sobre autismo, mas questões em geral sobre deficiência, acessibilidade, principalmente em contextos de ensino. Então, em 2019, eu fiz um pós-doutorado relacionado a essa temática, sobre a contribuição de pessoas autistas adultas e suas práticas cotidianas, suas histórias e suas experiências no entendimento maior sobre a temática. E desde então eu venho tentando trabalhar principalmente nessa ponte entre a área da linguagem e a área da deficiência, com foco muitas vezes especialmente na questão da inclusão e da educação inclusiva. Tendo dito isso, eu gostaria de avançar um pouquinho e falar com vocês que para a gente pensar nessa conversa de acessibilidade, a gente precisa principalmente entender alguns conceitos ou pensar de que maneira, de que pressupostos a gente está partindo quando a gente pensa, por exemplo, em escola, em educação inclusiva, em acessibilidade mesmo e em deficiência. Entre muitos outros conceitos. Então, eu gostaria de pensar, eu acho que uma das questões importantes é pensar nessa diferença. Tem jeitos, vamos dizer assim, de pensar o que a gente entende por deficiência. Eu não vou me alongar nesse tópico, mas, em resumo, dá para dizer que a gente tem tradicionalmente, ao longo da história, uma perspectiva que ganha força, que é pensar a deficiência como uma perspectiva individual. Ou seja, pensar que a deficiência está localizada no indivíduo, na pessoa, e que é responsabilidade individual dela resolver as questões de falta de acesso. E quando a gente tem isso em mente, e esse modelo, por razões históricas que infelizmente a gente não consegue alongar aqui por muito tempo, mas quando a gente tem esse modelo, a gente tem uma perspectiva de que pensar a acessibilidade é pensar numa intervenção individualizada, é pensar num único indivíduo e não numa questão sistêmica. Porém, ao longo do tempo, a gente percebe, por conta de questões históricas, que ganhou força um modelo, uma perspectiva que pensa que a deficiência é uma questão, na verdade, social. A deficiência aponta para uma questão que está relacionada a toda a nossa sociedade e não apenas as pessoas com deficiência. Nesse caso, tanto o estudante, como o pai do estudante, como o professor, como, por exemplo, o gestor, que é uma pessoa que também faz parte da comunidade escolar, deve estar envolvida e deve estar pensando nessa temática. Então vejam, a própria Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi uma convenção que ganhou força de lei, no caso do Brasil, então essa convenção ela tem força de Constituição, ou seja, o que diz nessa convenção a gente tem que seguir por força de lei. Essa mesma convenção, em 2006, entendeu que a deficiência é um conceito em evolução, e resulta da interação entre pessoas com deficiência e as barreiras devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Então vejam que, inclusive do ponto de vista legal, a gente tem hoje uma perspectiva de deficiência que trabalha com a ideia de uma interação entre a pessoa com deficiência
deficiência e o ambiente, ou seja, o ambiente, nesse caso do texto, representado por aquilo que está sendo chamado de barreiras. E o que seriam essas barreiras, né? Então, as barreiras, elas são entendidas pela Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência como qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. Então, se a gente usar como base, pelo menos nesse momento, essas duas questões, esses dois textos, esses dois trechos de texto que a gente está trabalhando aqui, a gente pode ver, né, que para pensar acessibilidade, a gente tem que primeiro entender qual é a noção de deficiência que a gente está sustentando na nossa cabeça, né? Como que a gente pensa a deficiência e por que isso faz diferença na questão da gestão escolar. Veja, se eu sigo, né, tanto a Convenção da ONU, né, se eu sigo a Lei Brasileira de Inclusão e entendo que a deficiência é uma questão social e que tem a ver com uma interação entre a pessoa que está tendo um problema ali, né, uma dificuldade de acesso, uma dificuldade de participação e o ambiente. E se eu sou um gestor, né, e tenho entre as minhas atribuições, responsabilidades e práticas cotidianas um certo acesso a conseguir transformar e pensar esse ambiente, eu começo a entender que a deficiência também diz respeito às minhas posturas, né, à minha participação no contexto social, tá? Então, na posição de um gestor, na posição de alguém que está na gestão escolar, pensar que a deficiência social é pensar que a escola, né, como um dos espaços, né, da gente exercer cidadania, é um espaço que tem que garantir, né, esse acesso, esse pleno acesso, essa participação das pessoas com deficiência. E para isso, né, o gestor tem que estar atento se a escola tem ou não, né, barreiras que estão potencialmente impedindo o estudante de acessar. E o que seriam essas barreiras? Como a gente viu, são entraves, são obstáculos, são comportamentos, são situações que podem limitar, né, a pessoa a estar naquele espaço ou impedir mesmo a pessoa de estar naquele espaço. A Lei Brasileira de Inclusão fala de alguns tipos de barreira, né? Ela fala da barreira, por exemplo, a barreira comunicacional, que envolve as questões de comunicação entre as pessoas, em especial os entraves, né, que levam pessoas com deficiência a não participar de situações de comunicação. A gente pode pensar numa barreira comunicacional, por exemplo, uma barreira à falta de intérpretes ou tradutores de Libras para pessoas surdas. A gente pode pensar numa barreira comunicacional, por exemplo, a falta ou a dificuldade de ter uma linguagem simples para uma pessoa autista ou outras formas alternativas de linguagem que não sejam só o português oralizado, né? Sendo pessoas que têm dificuldades com essa forma de expressão. Então, além dessa barreira, barreira comunicacional, a gente tem várias outras. Uma que é muito divulgada, que é uma das mais faladas, é a barreira arquitetônica. Então, a barreira arquitetônica, ela tem a ver com situações, né, da estrutura do prédio, dos espaços, dos edifícios que podem impedir o acesso, né? Então, a falta de uma rampa é um exemplo clássico da ausência, né, de acessibilidade por conta de uma barreira arquitetônica. Mas tem outras possibilidades de barreira arquitetônica, né? Então, tem outras formas de barreira, que são a barreira no transporte,
transporte, né? Barreiras urbanísticas também. E uma das barreiras que a gente costuma considerar ou dizer que a barreira, talvez, que seja a barreira das barreiras, é aquela que a gente chama de barreira atitudinal, que tem a ver com as atitudes. Por que eu estou falando aqui barreira das barreiras? Porque, na verdade, se pensar uma barreira arquitetônica, de início é uma barreira atitudinal. Você não construir ou não prever uma rampa, não pensar na diversidade de corpos que pode estar dentro de uma escola, é uma questão de atitude. Você não presumir competência ou não presumir que uma pessoa que necessita de uma rampa pode ir para uma escola e, por isso, não prever num orçamento uma construção ou uma adaptação de uma escola é uma atitude, né? Então, quando a gente também acredita que o problema, por exemplo, né, entre aspas, né, é que o desafio da inclusão está limitado ao professor, que o espaço da inclusão é o espaço da sala de aula e não engaja toda a comunidade escolar porque acha que a inclusão, né, que a deficiência é uma questão individual, e que a pessoa com deficiência, ela é uma pessoa talvez atrasada, né? Ela é uma pessoa inferior, ela é uma pessoa que não está no mesmo horizonte que as demais, isso é uma atitude, né? Que interfere, por exemplo, ou que dificulta o acesso da pessoa, né? E que dificulta uma adaptação, uma sala adaptada, né? Que seria, digamos, uma barreira arquitetônica. Então, a falta de adaptação de uma sala pode ser uma barreira, né, no edifício, mas não fazer essa adaptação, ela já é uma barreira atitudinal. Então, eu estou focando nessa questão da barreira atitudinal, porque se a gente pensar, né, enquanto gestor de uma escola, o que eu posso fazer? A primeira questão é mudar, então, uma atitude. E mudar essa atitude, primeiro, como foi trazido aqui, de pensar que a deficiência é uma questão social, ou seja, envolve todos nós, envolve toda a comunidade escolar. E segundo, pensar, né, e entender que, na verdade, as pessoas com deficiência, o que faz delas não terem acesso é uma questão coletiva, né, e não o problema que está centrado nela. Então, se a gente pensar, né, nas barreiras dessa maneira, e se a gente pensar na deficiência com esse viés, a gente pode ter uma outra forma de entender a acessibilidade, né? Lembrando, então, né, que se a gente parar para pensar o que é numa perspectiva inclusiva, né, como, por exemplo, fala Mantuan, que é uma referência na questão da educação inclusiva, a gente vai lembrar que ensinar na perspectiva inclusiva significa ressignificar o papel do professor, da escola, da educação e de práticas pedagógicas que são usuais no contexto excludente do nosso ensino, em todos os seus níveis. Então, a atitude também de perceber que o preconceito e a falta de acesso é uma questão estrutural. E uma coisa que a gente chama aqui de barreiras atitudinais, né, a gente pode trazer um conceito também, que eu não sei se vocês já ouviram falar, mas que já está dicionarizado, que já é de uso corrente hoje em dia, que é o capacitismo. Né? O capacitismo é o quê? O capacitismo é um preconceito em relação às pessoas com deficiência, em razão delas terem alguma deficiência. Então, seja inferiorizá-las, esperar menos delas, ou ter uma atitude de desprezo, né? Então, se a gente pensar, né, que o capacitismo, esse preconceito, ele não é uma ação individual de fulano contra outra pessoa, mas ele é estrutural, a gente consegue reler e entender essa discussão da educação inclusiva aqui de uma maneira, como que eu vou dizer, um pouco mais fluida. Então, se a Mantuan fala, né, que ensinar na perspectiva inclusiva significa ressignificar o papel do professor, e aí vou colocar a parte que está destacado, da escola, né, porque não é só o professor em sala de aula, mas a escola, a educação e as práticas pedagógicas usuais no contexto excludente. Então, a gente tem que ressignificar esse contexto todo que é excludente. A gente tem que ressignificar a
comunidade escolar, as relações da comunidade escolar. E dentro disso, o gestor é uma das pessoas que mais tem potencial para transformar, né? Porque se ele está, né, no controle, digamos, da relação entre as pessoas, né, se ele está gerindo as diversas instâncias, pais, professores, demais funcionários, ele tem a possibilidade de buscar perspectivas transformadoras para a própria educação, né? Muito mais, ou inclusive em parceria, mas com muito mais acesso e muito mais potencial que às vezes o professor no contexto específico da sala de aula dele, tá? Então, aqui a gente pode começar a pensar, bom, tudo bem, eu quero transformar, eu sou um gestor, eu sou uma pessoa que está interessada realmente, né, em uma escola com maior acessibilidade. Como que eu faço para garantir essa acessibilidade? Eu consigo, de alguma maneira, ter uma escola 100% acessível para sempre? Tem alguma fórmula, né? É lógico que aqui a gente tem um contexto muito limitado, né? É uma aula de curta duração, com vários aspectos, então seria muito difícil trabalhar uma fórmula que não existe mesmo, mas de maneira mais alongada. Mas o que eu acho importante para a gente dar um pontapé inicial, digamos assim, é entender também essa virada de chave em relação à acessibilidade. Então vejam, tem um material que se chama Contracartilha, né, de acessibilidade, que foi feito por algumas instituições de antropologia, a ABA, ANPOX, né, a Estadual do Rio de Janeiro, né, entre outras, que por ocasião de pensar acessibilidade, buscou discutir justamente essa dificuldade de como que a gente faz isso na prática, como que isso é feito no cotidiano. Existe uma regra? Não tem uma regra? Então eu peguei 2 trechos aqui para ajudar a gente a pensar isso. Então vejam. As noções de barreira, acesso e inclusão, mesmo já sendo pensadas há alguns anos a partir de dimensões éticas, políticas e socioculturais, na prática ainda são colocadas como demandas individuais, pontuais e circunscritas aos corpos deficientes. É isso que a gente veio trazendo ao longo da discussão até aqui, né? Então, apesar da gente já entender que acesso e inclusão é uma questão que tem dimensão ética, política e sociocultural e é coletiva, na escola, muitas vezes o que é? É o aluno de inclusão, é você dar conta de um aspecto específico, um aluno específico, um problema, entre aspas, específico, porque a gente ainda não está pensando em termos estruturais, em transformar para que a heterogeneidade e a diferença da sala de aula seja o motor para a nossa construção. Tá? Então veja como que pensa, né, esse material aqui. Por meio da experiência do contato com corporalidades múltiplas, todos os envolvidos se reinventam, descobrindo novas formas de estar juntos que sejam acolhedoras às diversidades corporais das deficiências. As pessoas que já incorporaram um ethos da acessibilidade estão abertas a se transformar e ampliar seus próprios padrões perceptivos, cognitivos, comunicacionais, corporais, a partir da relação com pessoas com deficiência e seus modos singulares de existência. Não é necessário saber tudo sobre as especificidades do outro. As acomodações nascem das interações. Então vejam que, se tem um caminho a ser seguido, ele não é o caminho das fórmulas prontas. Ele é o caminho da aproximação, ele é o caminho do diálogo, ele é o caminho da abertura para a comunidade, abertura para entender a pessoa com deficiência, né? No movimento das pessoas com deficiência, existe um lema, né, que é o seguinte: nada sobre nós sem nós. Então, se você tem uma criança, um estudante, um aluno que é uma pessoa com deficiência, é incluir a presença, as demandas, a história dessa pessoa, de seus familiares, na lógica da escola. Eu sei que é um desafio muito grande, mas esse é o ponto de partida para uma educação inclusiva. Se não for feito dessa maneira, a gente está de novo individualizando a deficiência e não vai dar conta da situação, ok?
Então, para a gente tentar trazer dessa aula, né, que é apenas uma tentativa de abrir algumas possibilidades de pensamento, pautar algumas reflexões, né, e trazer alguns aspectos, né, desse tema que é muito amplo, que é a questão da acessibilidade, aplicada no contexto da comunidade escolar e da gestão escolar, a gente vai trazer aqui uma síntese, né? Então, em síntese, deficiência, né, se a gente for pensar nessa questão da gestão escolar, deve ser entendida na relação entre corpo e sociedade, pois é uma construção social. Ou seja, a pessoa com deficiência, ela assim é categorizada, porque na relação entre sua própria corporalidade, seu próprio corpo, né, e o espaço social, ela acaba tendo menos possibilidades, menos acesso, mais barreiras, mais desafios. Então, cabe a todo cidadão, né, se envolver com essa temática, se entender como parte dessa pauta e pensar que a própria atitude, muitas vezes, da própria pessoa, né, é parte dessas barreiras, que a própria não ação enquanto responsável numa gestão é parte dessas barreiras que acaba criando, né, ou limitando o acesso a essa pessoa com deficiência. Também é importante a gente retomar a ideia de que a inclusão é uma prática coletiva e que envolve toda a comunidade escolar, indo além da sala de aula. Por que é muito importante frisar esse ponto aqui no final? Porque muitas vezes a inclusão acaba virando, né, na prática, uma responsabilidade restrita ao professor da sala de aula ou ainda, né, ao assistente ou ao professor que chama o professor de inclusão. Mas essa não é a verdade. A inclusão é uma tarefa desde do gestor, da gestora, do merendeiro, da merendeira, dos colegas, do pai, da comunidade, né, do entorno, dos seguranças, né, da secretaria, né, então da superintendência. Então a inclusão é uma tarefa em rede. E se a gente está no papel de gestor, é nosso papel articular essas redes e envolver, implicar toda essa rede em favor de uma escola mais inclusiva e não simplesmente se isentar do problema, né, e deslocá-lo como se ele fosse um problema pontual da sala de aula e do chamado professor de inclusão, né? Outra questão importante de ressaltar e retomar é que a presença da diferença na escola é um dever legal, um compromisso ético e uma oportunidade pedagógica. São 3 itens importantes. Então, veja, primeiro é dever da escola acolher as diferenças, né? Então, isso está dado. Segundo, existe um compromisso ético, ou seja, né, uma questão de que todas as pessoas têm os mesmos direitos, então cabe a nós garantir isso na presença de pessoas com deficiência no contexto escolar. Mas, acima de tudo, eu queria trazer esse terceiro ponto, porque, segundo a perspectiva da inclusão, e não só ela, incluir e ter pessoas diferentes, ter essa heterogeneidade, essa multiplicidade de corpos, mentes, né, e maneiras de aprender num contexto de sala de aula, ou seja, ter pessoas diferentes para a gente trabalhar um contexto educativo, é algo que gera aprendizado. A gente aprende com o outro. Muitas vezes, a geração atual de gestores, professores, que tem uma certa resistência, uma certa dificuldade em lidar, inclusive, com a questão da deficiência, faz isso por quê? Porque na sua época de escola, né, na sua época de estar com a diferença, as pessoas eram excluídas. Então, não tinham nessa memória, essa vivência com pessoas com deficiência na sala de aula. Então, às vezes, a nossa resistência é falta de convívio com o outro, falta de entendimento, de intimidade, de perceber, né, a semelhança, né, e a diferença dos corpos e como eles se articulam na construção do conhecimento coletivo. Então, entender a diferença e as pessoas com deficiência no contexto de sala de aula como oportunidade pedagógica é uma das principais viradas de chave que vai ajudar a eliminar aquilo que a gente chamou de barreira atitudinal.
E, por fim, gostaria de pontuar que a acessibilidade é um processo em constante construção, baseado no diálogo e nunca totalmente finalizado. Então, não dá para dizer assim, finalmente a minha escola está acessível, né? Porque cada vez que surgir um estudante novo, uma diferença nova, uma demanda nova, a acessibilidade é essa ação de estar atento a isso, de estar prestando atenção nessa fluidez, nessa dinâmica, e de tentar acolher e potencializar o florescimento dessas diferenças. Então, é uma tarefa, digamos, que não tem esse fim no sentido do acabado. É mais, né, como a gente viu naquela contracartilha, uma mudança de postura, aquilo que eles chamaram de ethos de acessibilidade. É você virar uma chave e prestar atenção. Poxa, preciso garantir a diferença na minha escola e nos espaços, por razões éticas, por razões pedagógicas, e essa diferença, quanto mais eu garanto, mais ela aparece, mais ela se sente acolhida para aparecer. Então, como que eu faço no diálogo com as pessoas, no diálogo com a comunidade, né, para acolher pontualmente cada uma dessas diferenças e como eu faço para eliminar essas barreiras que surgem de uma história, né, excludente em relação às pessoas com deficiência. Bem, é isso. Espero que tenha ajudado, né, a gente começar aí essas reflexões sobre gestão escolar, acessibilidades, né, e eu recomendo, digamos assim, que vocês deem uma olhadinha mais a fundo nessas referências que foram base para essa aula, né. A gente segue aí nossos diálogos. Muito obrigado.